Queridos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe os irmãos. Hoje é o nosso 15º estudo sobre família, estamos chegando ao final dessa série de estudos. E hoje a gente vai falar sobre finanças, sobre orçamento familiar. Pelo incrível que pareça, né? Talvez os irmãos achem que não, mas em algumas casas, em algumas famílias, o orçamento familiar ou a não concordância, né, em como aplicar o dinheiro da família pode trazer problemas para a família. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Coloca para mim, William, 2 Coríntios 9, do 6, 2 Coríntios 9, do 6 em diante, 2 Coríntios 9, do 6 em diante. Está Colossenses, é Coríntios, 2 Coríntios. Da ESC para sair, aí bota em 2 Coríntios 9, do 6 em diante. Isso, agora está certo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para Ele para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então esse texto é mais como base. Os irmãos vão ver que durante o estudo aqui, o autor pouco se utiliza desse texto. Ele coloca como base. Tem um texto que eu achei muito interessante, que o autor já começa o estudo dizendo assim, olha só: ele nos chama e nos corteja, ele nos chama e nos corteja, atormenta e seduz, suga-nos em suas garras e com devastação em nossas vidas, e ainda assim negamos o seu poder. É o monstro do dinheiro. Então vou ler de novo, agora que a gente já sabe que ele está falando do dinheiro. Ele nos chama e nos corteja, atormenta e seduz, suga-nos em suas garras e causa devastação em nossas vidas, e ainda assim negamos o seu poder. É o monstro do dinheiro. O autor vai dizer que muitos de nós passamos a vida inteira buscando ganhar dinheiro. Depois que ganhamos, ficamos muito animados em gastá-lo. E depois que gastamos tudo, ficamos noites sem dormir pensando em como ganhar de novo o dinheiro. E eu acrescentaria aqui, eu diria que há pessoas que gastam a vida toda para ganhar e nem usufruir
usufrui. Então são dois erros, né? Gastar a vida toda para ganhar dinheiro, gastar o dinheiro todo, depois passar noite sem dormir para ganhar mais dinheiro. E também é um erro ganhar dinheiro, juntar dinheiro a vida toda e não utilizar daquele dinheiro em nosso próprio benefício, em benefício dos irmãos, dos necessitados, dos carentes, da igreja. Isso também é um erro. Ele diz assim: às vezes, até mesmo cristãos aceitam empregos duvidosos só para ganhar mais. Isso também é lamentável, né? Que muitos cristãos aceitem empregos duvidosos ou que aceitem a fazer algumas coisas duvidosas na empresa ou no local de trabalho apenas para ganhar mais. Ele disse, não deveria ser assim. O cristão deveria saber que todos os nossos bens são dados por Deus. E se é Deus que dá, a gente não precisa dar um jeitinho, fazer coisa ilícita ou aceitar até mesmo uma oferta de emprego que não convém. É claro, queridos, que aqueles que só têm a opção, digamos assim, de trabalhar no domingo, não vão deixar de ganhar o pão de cada dia, né? Porque no domingo é dia de culto. Mas há pessoas que às vezes voluntariamente aceitam fazer uma hora extra ou fazer um serviço extra no domingo só para ganhar mais e esquecem que o domingo deveriam estar dedicando ao Senhor. Há pessoas que aceitam trabalhar mais e faltar aos cultos só para ganhar mais dinheiro, quando na verdade deveríamos lembrar que todos os bens que temos nesse mundo são dados por Deus. Então, tudo que possuímos para o nosso conforto, para a nossa comodidade, pertence a Deus. Nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, nossas economias, tudo vem do Senhor. E se tudo vem do Senhor, a gente não precisa ficar igual um louco, vivendo para ganhar dinheiro ou aceitando até mesmo algumas coisas duvidosas que são estranhas para conquistar o tão desejado dinheiro. Então ele diz, somos mordomos. Há muitos anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, a gente fez uma escola também dominical aqui, ou um estudo de quarta, que nós falávamos da mordomia, que o crente é mordomo, que tudo que o crente tem nessa vida não é dele, ele apenas utiliza, administra, o dono é o Senhor. E aí o autor diz, não se engane, vamos prestar contas a Deus de como utilizamos os bens que Ele nos deu. Então ele diz, olha, os crentes precisam urgentemente reconhecer que Deus é quem dá força, saúde, capacidade para ganhar dinheiro, adquirir bem, para trabalhar, para ter emprego. Deuteronômio 8,18, coloca para mim, William. Deuteronômio 8,18. É um texto bem conhecido, é um texto que vai dizer isso, que é Deus que nos dá todas as coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Então, queridos, tudo vem do Senhor. Se soubéssemos disso, a gente sabe, ou melhor, se aplicássemos mais isso na nossa vida, a gente ia ter menos problema. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, o autor vai falar sobre adquirir dinheiro. Ele diz assim, olha, toda a capacidade, toda a sabedoria, todo o dom, todo o talento, é Deus que dá. Então, se a gente usa da sabedoria, do talento, do dom que Deus dá para adquirir riquezas, para adquirir sustento, isso não é pecado. Pelo contrário, ele diz, a Bíblia incentiva que o cristão trabalhe, incentiva que o cristão se esforce. E aí ele usa um texto aqui bastante interessante, que eu nunca havia utilizado esse texto nesse sentido, mas ele diz assim, olha, a parábola do talento, que está em Mateus 25, e a parábola das minas, que está em Lucas 19, que é a mesma parábola, só que elas são contadas de forma diferente. De Mateus é talento e de Lucas é minas. Essa parábola, ele diz, é um grande exemplo de que aqueles que não fazem bom uso dos talentos, dos dons e da capacidade que Deus dá para multiplicar, são vistos como pecadores, ou como, digamos assim,
indolentes, porque o Senhor dá os talentos, distribui as minas, vai viajar, quando volta ele diz, e aí, o que tu fez com os talentos e com as minas que eu te dei? Aí a gente conhece a história, o que tinha 10 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 1 disse, enterrei, não fiz nada. Aí o Senhor ainda diz assim, melhor fora que você tivesse pego esse 1 talento e colocasse no banco para render juros, mas como você não fez nada com ele, até o que tu tem vai ser tirado de você. Então o autor diz, olha, essas parábolas, elas ensinam sim, que o cristão deve se utilizar de todas as ferramentas que Deus dá para conseguir recursos, para seu sustento, para a sua vida, não é pecado. Pelo contrário, ele diz assim, Paulo diz, coloca para mim aí, William, 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo fala com muita clareza acerca do trabalho, 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Então, Paulo ordenou para a igreja. O que Paulo ordenou? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, havia pessoas na igreja que queriam viver somente se beneficiando, sugando a igreja, apenas recebendo da igreja, já que era um período em que as pessoas estavam doando, vendendo seus bens e depositando nos pés dos apóstolos. Havia grande prosperidade em algumas igrejas e pessoas estavam se favorecendo disso para se beneficiar com digamos que a oferta das igrejas, com o coração misericordioso dos irmãos. Então estavam só sugando a igreja, sem trabalhar, vivendo às custas da igreja. Aí Paulo diz, não, se não trabalha, não come. Paulo é duro. Mas o autor diz, a mesma Bíblia que diz que é lícito trabalhar, diz que Deus condena aquele que ama o dinheiro. 1 Timóteo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10, não precisa colocar não, William, o texto é grande. Então o texto diz que amar ao dinheiro é a raiz. Então ele diz, olha, muitas pessoas, inclusive crentes, ganham o mundo inteiro, mas esquecem que Jesus disse, louco, de que adiantará? Ganhou o mundo inteiro, mas hoje pedirão a tua alma. Hoje vão exigir de você que você preste contas da tua alma, e tudo que tu ganhou, para que vai servir? Aí ele diz, pessoas perdem sua alma, porque aceitam as mentiras do monstro do dinheiro. É triste ver quantas famílias cristãs estão indo pelo mesmo caminho dos ímpios, se deixando levar por dinheiro, vivendo em troca de dinheiro, vivendo simplesmente para buscar dinheiro. Ele diz, olha, todos nós conhecemos a história do jovem rico, e Jesus deixou bem claro que enquanto aquele jovem não se libertasse do amor que ele tinha ao dinheiro, ele não podia ser servo de Jesus. Haviam pessoas que eram servas de Jesus e que eram ricos. Haviam mulheres, Lucas diz isso, mulheres de posse, que serviam a Jesus e inclusive contribuíam com o ministério dele. Então não era proibido ser rico para ser servo de Jesus. Mas o jovem rico, Jesus sabia que ele amava o dinheiro e falou, tu quer me servir? Então vai, pega tudo que tens, dá aos pobres e vem me seguir. Aquele jovem preferiu o dinheiro do que a salvação. Recusou caminhar com Jesus do que abrir mão de seu dinheiro. O autor da lição coloca um texto aqui de uma professora, e ela diz assim, essa professora Ódila Braga, todo crente, como um bom mordomo, deve aplicar os talentos que Deus lhe deu para ganhar dinheiro, mas com o joelho em terra e com o coração na obra do Senhor. Isso é bem interessante, porque se a gente só aplica os talentos em ganhar dinheiro, mas não ora e não tem um coração na obra, o dinheiro devagarzinho vai nos corrompendo, vai nos ganhando. Então ela diz, não, o crente tem que ganhar dinheiro, mas com o joelho em terra e com o coração na obra do Senhor. Uma coisa absolutamente necessária é que esse dinheiro seja honesto, porque nosso emprego, nosso negócio, nosso ganho não pode contrariar a ética cristã, a palavra de Deus. Então, esse foi o primeiro tópico sobre ganhar dinheiro. E o autor está dizendo, não é pecado ganhar dinheiro. O problema é que as pessoas se perdem no meio do caminho. Segundo ponto aqui, o autor vai falar sobre gastar dinheiro. Coloca para mim, William, Ageu 1,6.
O profeta Ageu alertou ao povo, porque eles estavam passando por um momento difícil. O profeta falou: a culpa é de vocês. O profeta diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. E o texto que a gente leu de Paulo, Paulo diz: quem semeia muito, colhe muito. O Ageu já diz o contrário. O Ageu diz: olha, vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Aí o autor faz a seguinte reflexão: quantos de nós, quantos crentes também não vivem assim? Recebem e parece que colocam o seu salário num saco furado e ele vai embora sem que nem mesmo percebamos. Semeia, mas não colhe, come, mas não se farta, bebe, mas não se sacia. Ele diz isso por quê? Porque estão me invertendo a ordem das coisas, estão gastando mal, estão usufruindo o mal daquilo que Deus dá. Por isso que parece que coloca num saco furado. Aí ele diz assim, ó, todos nós precisamos de sabedoria, pedir a Deus sabedoria para usar do salário, dos bens, né, da renda que Ele nos dá. Sabendo que Deus é possuidor de tudo, a gente lembra do Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então o autor diz, olha, a nossa responsabilidade é administrar os recursos que Deus nos dá com sabedoria. Por isso a gente precisa orar, senão a gente vai continuar, ou a gente vai reproduzir o que o povo da época de Ageu estava fazendo. Recebe e nunca dá para nada, gasta e nunca vê fruto, nunca vê retorno daquele gasto. Ele diz, ser mordomo é usar com sabedoria os recursos dados por Deus. Nós costumamos dizer, o autor diz, eu ganhei esse dinheiro e posso gastá-lo como bem entender. Aí ele diz, mentira, se não fosse Deus, você não teria saúde, talento, força, capacidade, você não teria nem oportunidade. Se não fosse Deus, nada do que você tem haveria de chegar até você. Se não fosse Deus, nem sair da cama você sairia pela manhã, nem acordar você acordaria, porque até o fôlego de vida é Deus que dá. Então ele diz, Deus é o dono de tudo. E a gente, como administrador, tem que fazer bom uso do dinheiro para que não fiquemos como um saquetel furado, trabalhando e nunca se saciando. Isso é um pecado também. Timóteo diz em 1 Timóteo 6, 17 e 18, exorta os ricos, ele está falando de mordomia, que os ricos deveriam usar o dinheiro com sabedoria. Ele diz, exorta os ricos, 1 Timóteo 6, 17 e 18, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, como mordomos de Deus, a gente tem que ter sabedoria na hora de utilizar. Ele diz, usem, Deus proporciona ricamente, para que vocês tenham aprazimento. Ele diz, para que vocês tenham prazer, para que vocês tenham conforto, mas pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Então a gente precisa de sabedoria, porque se seguirmos as ordens de Deus com as nossas finanças, Deus há de abençoar. Nesse texto que eu estava lendo, o autor diz que uma entrevista, uma reportagem do Jornal Nacional de 2012, revelou que quase 60% da população vivem na pobreza. Aí ele diz assim, se 60% da população vivem na pobreza, quando a gente lê esse texto indiretamente está falando para a gente. Porque aqui, entre nós, embora não sejamos uma igreja de ricos, ninguém vive na pobreza. Ninguém chegou aqui hoje sem ter pelo menos 2 refeições, ou talvez 3 durante o dia. Ninguém chegou aqui sem banho, ninguém dessa igreja não tem um teto para morar. Então ele diz, olha, a gente lê esse texto e fica pensando, né? Tem gente rindo, então teve gente que veio sem banho, não é sem comida não, é sem banho. Mas o que acontece? Ele diz, a gente lê esse texto e pensa, sei lá, num jogador de futebol, num cantor famoso, eles que são os ricos. Aí o autor fala assim, calma aí,
Se 60% da população, isso em 2012, viviam na pobreza, e nós que estamos aqui hoje não vivemos pobreza, nós somos esses, a quem o texto está dizendo: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Esse texto é nosso, esse texto está falando com a gente. Não tem ninguém aqui pobre, não tem ninguém aqui miserável. Essa palavra é nossa. Nós devemos usar o dinheiro que Deus nos dá com sabedoria. Vamos lá, o autor fala aqui de um problema que a gente tem que tomar cuidado. Ele diz: cuidado com o tempo em que a gente vive, de compre agora, pague depois. Ele diz: cuidado, cuidado. Ele diz: há muitas pessoas que não sabem gastar, gastam até o que não têm, enterram-se em dívidas, lançam mão de dinheiro que nem ganharam. Eu me recordo, eu sempre falo isso, que uma vez eu ouvi, acho que foi o meu pai dizendo isso. Ele dizia assim: o cara ganha 2 salários mínimos e eu desejaria muito ter 4 salários mínimos. Aí o que ele faz? Ele gasta 2 e passa 2 no cartão de crédito, né? Aí mês que vem ele cobre. Mas aí ele ganha uma promoção e passa a ganhar 4 salários mínimos. Aí você pensa: pô, então agora ele vai estar satisfeito. Não, ele vai gastar 4 que ele ganha, e o restante ele ainda vai passar mais no cartão de crédito, porque o ser humano nunca está satisfeito, está sempre jogando para frente. E aí ele diz: olha, as pessoas se enterram em dívidas, pegam dinheiro emprestado, pegam dinheiro a juros altos, financiam no cartão sem saber se vão poder pagar, porque são induzidos por anúncios e pelo consumismo que impera na nossa sociedade. Compre, 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 compre agora, pague daqui tantos meses. O autor diz assim: há anúncios de carro que dizem assim: compre agora e não dê R$1 de entrada, pague somente daqui 90 dias. Aí o camarada vai lá, se empolga e compra. Daqui 90 dias chega um carnê maior que a Bíblia e se enterra em dívida. Se enterra em dívida. Ele diz: cuidado, cuidado com essa história de comprar a prazo, cuidado com essa história de cartão de crédito. Provérbios 22:7 diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. E a gente pega emprestado logo dos bancos, das financeiras, que tiram até a alma. Ele diz: cuidado. Ele diz: é verdade, cartão de crédito traz muitas facilidades. Ele diz: mas traz também juros elevadíssimos se você não pagar em dia, leva escravidão financeira, e o crente não deve ser escravo de nada nem de ninguém. Aí ele diz: mas sabe por que isso? Porque o crente está imitando o mundo. Ele diz: quem você anda copiando? Ele diz: sabe por que os crentes se envolvem nessas besteiras de endividamento, empréstimo, de gastar mais do que ganha? Ele diz: porque o crente está imitando o mundo. O crente quer ter a última roupa da moda, o último carro da moda, o último celular da moda. O crente quer se vestir igual o ator de televisão, igual ao pagodeiro, o sertanejo, igual o artista da Globo. O crente quer sempre ter tudo que as pessoas ao seu redor têm. Ele diz: o crente tem que se contentar com o que Deus nos dá. O crente tem que ficar feliz com aquilo que Deus nos tem proporcionado. Não é pecado estudar, trabalhar, correr atrás, conquistar, mas ele diz: a maior parte dos problemas é que a gente olha, cobiça e quer ter também. A gente tem copiado o mundo. Ele diz: esse é o problema. Não é problema querer alguma coisa ou desejar alguma coisa, o problema é que a gente está imitando o mundo. E aí, quando a gente imita o mundo, a gente começa a se enrolar. Ele diz: essa é uma pressão inconsciente. Inconsciente, a gente quer ter tudo que o outro tem. E ele diz: isso é pecado, porque sem perceber, a gente perde a satisfação em Deus, o contentamento em Deus, e só fica contente quando tem, quando consegue, quando compra, igual de fulano. E ele diz: isso é problema do mundo, e a gente está imitando o mundo. Ele diz: a mídia alimenta isso, o mundo alimenta a cobiça, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus quer que a gente viva de forma prudente, de forma comedida, mas o mundo não. Você tem que ter, você tem que comprar, você só vai ser feliz se você conquistar. A Bíblia fala que não é assim. Ele diz assim agora: controlamos o dinheiro ou o dinheiro vai nos controlar. Essa é a verdade. Ou a gente controla como gastamos o dinheiro, ou o dinheiro vai dizer como a gente tem que viver. Deus quer que vivamos, ele diz, dentro das nossas condições. Deus é
é onisciente, irmãos. Deus é onisciente, Deus dá sabedoria e conhecimento para que todos estudem e corram atrás. Mas se hoje você está onde está, Deus sabe que você está lá. Deus sabe quanto você ganha, onde você trabalha, qual é a sua qualificação, qual é a sua profissão, Deus sabe. E Deus quer que você viva hoje com aquilo que você tem. E não cobiçando, não desejando, não se matando para sempre ter mais. Ele diz, Deus quer que vivamos bem, de maneira que as nossas despesas sejam todas pagas e que tenhamos ainda para compartilhar com os necessitados. Aí ele diz, para isso é preciso que o cristão tenha sabedoria. É preciso que o cristão mande no dinheiro e não o dinheiro mande no cristão. Ele diz, é importante que o cristão saiba administrar o que Deus nos dá, reservando um pouco para imprevistos, reservando um pouco para ajudar aos pobres e necessitados. Ele diz, e fugindo dessa sociedade consumista, que compra tudo, mesmo que não é necessário. Então a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, a termos moderação. Então na hora de gastar o dinheiro, a gente precisa lembrar disso, que é por isso que a gente se enrola, a gente é a igreja, os cristãos, porque a gente imita o mundo e não se contenta com a presença de Deus. Aí agora, caminhando para o final, ele vai dar aqui algumas dicas para o crente ter uma vida financeira saudável. Ele diz, em primeiro lugar, parece, que não tem nada a ver, mas tem, ele diz, busque um relacionamento mais íntimo com Jesus. Busca um relacionamento. Você vai dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele diz sim, porque a família que caminha com Jesus, a família que tem um relacionamento íntimo com Jesus, a família que está satisfeita em Deus, ela não se deixa levar pela cobiça, pela sedução do dinheiro, ela já está satisfeita. Então se puder ter um pouquinho a mais, amém. Se puder viajar nesse mês, amém. Se puder passear esse mês, amém. Mas se não puder também está bom. Se puder ter um celular novo, amém. Mas se não puder também, a minha vida não depende disso, não depende disso. Eu me assusto, queridos, e sempre me assustei. Às vezes eu vejo pessoas com celular de 5 mil reais. Eu nunca tive um celular de 5 mil reais. E às vezes eu vejo pessoas com um celular de 5 mil reais, sei lá, que ganha 1, 2 salários mínimos. Eu me assusto, meu irmão. Eu me assusto. Então, assim, eu não sei onde está o contentamento dessas pessoas, onde é que está a moderação, a prudência de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos e tem um salário de 5 mil. Eu não tenho, nunca tive, mas cada um sabe do que faz com o seu dinheiro, não é verdade? Aí financia em 36 vezes, porque tem celular financiado em 36 vezes, igual um carro. Aí o maldito do ladrão leva ali na esquina. Falta de sabedoria. O maldito do ladrão não deveria ter roubado, mas você também talvez não deveria ter comprado um celular de 5 mil em 36 vezes. Se comprasse um baratinho, quando o ladrão levasse aquele, você já ia ter dinheiro para comprar outro. Mas, então ele diz, olha, uma família que satisfaz a sua alma com Jesus, não fica buscando prazer em coisas temporárias que o dinheiro pode comprar. A gente usa o dinheiro, se beneficia dele, mas a gente não fica obcecado por roupa, carros, casa, móvel e outras coisas mais. Se Deus proporcionar, amém. Se não proporcionar também, que seja. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E uma família cristã tem que entender que não dá para servir a 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente vive uma vida servindo ao dinheiro. Ele diz, então, o primeiro ponto é esse: quer ter uma vida financeira saudável? Busque mais intimidade com Jesus, porque isso vai satisfazer o seu coração e você vai parar de ficar querendo comprar coisa que você não tem necessidade, ou ficar buscando igual um doido ter mais dinheiro quando você não necessita disso. De novo, não é pecado ter dinheiro ou buscar dinheiro. Aí, segundo ponto, ele diz, olha, toda família tem que ter um plano financeiro. A maioria das pessoas presume que os seus problemas está em que eles não ganham o suficiente. Não, eu tenho que ganhar mais. Ele diz, não é. O problema é que as pessoas não têm um plano financeiro, não têm um planejamento. Então, estão sempre querendo ganhar mais. Aí ele dá algumas dicas aqui. Ele diz, olha, em primeiro lugar, antes de tudo, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Que seus dízimos e suas ofertas sejam a primeira coisa.
Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então ele diz, olha, primeira coisa, os nossos rendimentos, o nosso ganho, o nosso salário, os nossos bens devem honrar a Deus, e oferta e dízimo deve ser a primeira coisa que a gente deve praticar na nossa vida financeira. Aí ele diz, em segundo lugar, pague tudo o que você tem que pagar. A coisa mais feia do mundo é um cristão que deve a alguém. É muito mau testemunho, meu irmão, um cristão que deve a alguém. Ele diz, então pague tudo, mas reserve 10% para uma emergência, para uma dificuldade, para um desemprego, para uma doença, para uma cirurgia. Reserve. Ele disse, um monte de gente vive aqui no limite, e quando surge um imprevisto, não tem nada guardado, não tem R$1 guardado. Ele diz, isso está errado. Ele diz, em Provérbios diz, olha, vai ter com a formiga junta no verão, para que no inverno tenha, e não precise sair a trabalhar. Ele diz, olha, o cristão não poderia, ele diz, devolver 10% para Deus, guardar 10% para um eventual problema, e viver com 80%, ele diz que todo mundo poderia viver com 80%, o problema não é poder, o problema é querer. Ele diz, a gente não quer, a gente diz, não, mas não dá. Meu irmão, dá. Ele diz, dá. Se a gente planejar, dá para devolver o dízimo, dá para guardar 10% e viver com 80%. Ele diz, o problema não é que não dá, é que a gente não quer. A gente não quer diminuir o estilo de vida, deixar de ter, às vezes, algum gasto que pode deixar de ser naquele mês. A gente não quer cortar alguma coisa que a gente pode cortar. E, sinceramente, irmãos, no mundo que a gente vive hoje, ter um dinheirinho guardado, ter uma poupança, ter uma reserva de emergência é muito importante, muito importante. Remédio é caríssimo, ou se precisar de uma intervenção cirúrgica, misericórdia. O desemprego hoje tem, amanhã não tem. Até quem é aposentado, irmãos, hoje ainda tem, mas a gente não sabe se daqui 5, 10 anos a Previdência vai continuar tendo dinheiro. A verdade é essa, a gente não sabe. Tudo isso é uma incerteza. Então, o cristão deveria, até olhando a conjuntura do mundo, ter uma reserva de emergência para momentos de crise. Então ele diz, geralmente o problema não é que as pessoas não conseguem viver com 80, é que as pessoas não querem viver com 80. Elas querem continuar imitando ao mundo e gastando mais do que podem, ou gastando tudo que ganham, e vivendo ali no respiro, né? Vivendo ali desesperado para o mês que vem. Então ele diz, olha, gastar tudo é ruim, porque no início você gasta tudo e fica no 0 a 0. Aí ele diz, mas aí é um pulo, para que no mês que vem, se aparecer um imprevisto, você tenha que gastar mais do que ganha. E aí ele fala, vira uma bola de neve. E aí ele termina dizendo, então, os conselhos são esses: busque ao Senhor, porque buscando ao Senhor, você vai ter satisfação e não vai ficar desesperado atrás de coisas. Segundo, tenha um plano financeiro, e dentro desse plano financeiro ele diz, em primeiro lugar, honre a Deus. Depois, pague suas contas. Em terceiro lugar, guarde para uma emergência. E aí ele diz, e só assim uma família vai conseguir ter uma vida financeira saudável. E por último, né, queridos, eu acrescentaria aqui, aproveite, viaje, vá a restaurantes, vá no shopping, vá no teatro, vá no cinema, vá na praia. Use o dinheiro enquanto há vida, porque depois, esses dias eu conversei com um irmão aqui da igreja, e falei para ele, meu irmão, vai viajar, vai passear, vai curtir a vida, vai gastar um pouco desse dinheiro, porque vai morrer e vai ficar aí. Está juntando para quê? Está juntando para quem? Eu sei que às vezes a gente quer deixar alguma coisa para os filhos, para os netos, mas se puder deixar, amém. Se não puder também, eles que corram atrás. Os mais velhos aqui, cada um provavelmente teve que correr atrás do seu. Difícil, eu acho que de poucos irmãos aqui podem dizer, não, eu recebi uma herança gorda do meu pai e da minha mãe. Ninguém recebeu. Então, se puder deixar, amém. Minha mãe já vai deixar um negocinho lá para mim. Amém. Mas se não puder deixar também, aproveite, use, desfrute. E os filhos que corram atrás, meu irmão. Não é não? Cada um que sue pelo céu. O Tiago está rindo, que já tem um terreninho para ele ali na capela, que ele falou. Queridos, mas é isso. Que Deus nos dê sabedoria para estar satisfeito
com aquilo que Ele nos tem dado, para honrá-lo e para ter sabedoria, para que isso não vire problema dentro da nossa casa, porque às vezes tem família que briga e se desentende por causa de dinheiro. Amém, queridos? Vamos terminar? Pode encerrar aí, William.